Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Meu nome é a professora Ticiane, eu sou professora doutora aqui da Faculdade Gran. Hoje nós vamos conversar sobre inclusão nas políticas públicas. O nosso assunto tem a ver com toda a análise da evolução histórica e do marco legal brasileiro a respeito da educação especificamente e das questões da educação inclusiva. É muito importante a gente reconhecer que, para a gente falar sobre inclusão, a gente tem que conhecer um pouquinho o contexto histórico, da onde partiu as políticas públicas, da onde elas, por que a gente hoje fala tanto sobre inclusão? E eu acho que é importante também a gente conceituar o que de fato é inclusão. E para isso, né, nós vamos conhecer ali especificamente o que é inclusão. Inclusão é um direito, né? É um direito à equidade, mas não apenas à igualdade, né? Então, é um direito. Eu gosto muito dessa frase da professora Rosita Carvalho. Ela traz para nós assim, que é o direito à igualdade de oportunidades, e o que não significa realmente tratar a todos de uma forma igual, mas sim a dar a cada um o que ele de fato necessita em função de suas características ou necessidades educacionais. Nesse sentido, é muito importante a gente reconhecer que a inclusão não é tratar todo mundo igual. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando que a gente está respeitando a individualidade de cada um. E aí nós temos duas terminologias que eu considero muito importantes quando a gente fala sobre esse assunto. Talvez você já tenha ouvido falar sobre necessidades especiais, necessidades educacionais especiais. Essa terminologia foi utilizada por muitos anos para dizer a respeito daquele estudante que talvez tenha uma dificuldade de aprendizagem, talvez seja uma pessoa com deficiência, mas na verdade a gente pode dizer que também, se por exemplo, você já talvez quebrou o braço ou quebrou a perna em algum momento da sua vida, e isso fez com que você tivesse provisoriamente ou de uma forma, né, temporal, uma necessidade especial. Talvez você precisou, né, utilizar uma bengala ou utilizar, né, ali um equipamento, uma tecnologia para apoio. E isso não diz respeito a você ser uma pessoa que tenha algum problema, que tenha algum, não diria problema, né, mas que tenha uma deficiência, que tenha uma condição. E quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando para as pessoas que têm alguma necessidade específica, porque a gente reconhece que cada pessoa é única, é um indivíduo único. E ao ter alguma, né, ao ter uma deficiência, a pessoa apresenta uma condição, né, diferente, há uma especificidade. E por isso a gente fala que essa necessidade, ela diz respeito a uma necessidade específica, a uma necessidade individual, que diz respeito a ela enquanto pessoa, que lida diretamente com as questões de deficiência ou não. Então, eu acho que é muito importante a gente, de certa forma, ultrapassar as necessidades especiais e perceber as questões das necessidades específicas. Hoje em dia, vocês também já têm ouvido o termo também sobre neurodiversidade, ou a pessoa neurodivergente. O que nós queremos dizer com isso? É que é uma pessoa que tem uma individualidade ou um transtorno, né, relativo a uma questão que tem uma base talvez neurológica, alguma combinação diferente, um modo de pensar diferente. Ela, por isso, tem uma neurodivergência. E nessa questão de condição, é uma condição única, e por isso ela apresenta uma necessidade educacional específica. Né? Mas, claro, a questão da inclusão ainda a gente pode falar muito sobre isso, e eu acho que é um tema muito pertinente. Quem sabe a gente converse sobre outros detalhes da inclusão. Mas hoje o nosso foco é pensar um pouquinho a respeito das questões da onde surgiu a inclusão. A gente pode dizer que a inclusão ela surge no campo do mundo, né, assim como algo muito de uma luta social muito importante, ali a partir da Convenção, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. Que contexto histórico vivíamos naquela época? Né? Era uma época onde estávamos pós-guerra, né? Assim, acabou a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas que talvez foram, né, vítimas dessa guerra acabaram passando por algumas questões ali relativas a alguma deficiência física ou com sequelas de guerra, e nesse meio, né, várias questões apareceram, e a gente pode dizer que nesse momento histórico as pessoas começaram a perceber que
elas eram também, não pelo fato, né, assim, de que elas talvez sofreram algo que as deixou deficiente, elas não eram impedidas, né? E socialmente elas estavam sendo impedidas. E elas começaram a lutar pelo seu espaço, pelo seu lugar. E esse lugar também diz respeito ao seu lugar na educação. É um campo social importante, e aqui a gente, quando fala de política pública, a gente está falando de ações para o povo, né, para o campo social. Mas quando a gente fala sobre especificamente sobre esse momento histórico, nós estamos falando de uma luta social para o seu espaço, para ocupar o seu espaço de direito. E por isso é um campo muito importante, e a gente fala disso no campo dos direitos humanos. Outro elemento histórico muito importante no campo mundial é perceber esse movimento a partir da Declaração de Salamanca de 1994. A Declaração de Salamanca foi uma convenção, né, em Salamanca da Unesco, que foi falar sobre as necessidades, né, especiais. Foi um marco legal de considerar a educação para todos e principalmente para aquelas crianças que tinham que ser consideradas como crianças de direito educacional, independente das suas condições físicas, das suas condições intelectuais. E essa declaração, ela foi um marco muito fundamental para a educação em vários países. A gente pode dizer que ainda que a Unesco, pós esse momento histórico, a gente vai ter um encontro ali nessa década de 90. Em 1990 teve um encontro na Tailândia, em Jomtien, onde assinou-se um tratado da educação para todos. E também nesse momento, nessa década de 90, a gente vai ter, né, ali no finalzinho da década de 90 para os anos 2000, também uma convenção para falar sobre a educação para todos, com a questão da Declaração de Dakar, que vai reafirmar a educação como um direito de todos. E esse direito de todos diz respeito a perceber que todos os indivíduos, independente de suas condições, de raça, de etnia, de cor, de religião e de sua condição de pessoa ou não com deficiência, também têm direito à educação. O Brasil, ele entra, né, nesse processo ao ser um signatário das organizações das Nações Unidas. O que isso representa? Representa um compromisso social em que o Brasil assumiu de respeitar e de integrar nas suas políticas públicas aquilo que está sendo tratado no campo mundial, aquilo que é definido nessas convenções e nesses encontros internacionais. E a gente pode dizer que outro elemento importante dessas questões também está relacionado à última convenção da pessoa com deficiência, que foi especificamente para falar da pessoa com deficiência em 2006, que vai reafirmar um compromisso, né, social, da política social para a pessoa com deficiência no acesso à educação, no acesso àquilo que lhe é de direito enquanto educação. Então, a gente traz esse contexto para perceber o quão importante é a gente perceber em políticas públicas, e aqui eu falo, né, considerando os aspectos de políticas públicas e sociais, a importância de nós percebermos a história. E ao percebermos a história, perceber esses movimentos sociais que vão integrar na sua condição as necessidades da população, né, de determinados grupos sociais que vão se organizar de uma forma política, né, de uma forma intencional, para alguma ação, para o seu bem, para que ele possa ter acesso a seus direitos. A gente fala muito do campo do direito e da legislação para entender que isso está ressaltado numa ação política. O que é política, né? Eu gosto muito de colocar que, quando a gente fala de educação e de políticas públicas para públicas, né, para a educação, nós precisamos considerar que a educação ela é um direito social, um direito de todos, né? E nós temos legislações importantíssimas no Brasil, já vou falar um pouco sobre isso também, mas ela é um direito social importante, mas ele é um direito que tem uma intenção, e por isso é uma ação política, né? A intencionalidade que temos para algo acontecer. Então, a educação ela é um direito de todos, né? E nós temos um amparo muito importante na nossa Constituição Federal. A partir dessa Constituição, nós temos, né, várias legislações super importantes que vão definir a educação como um direito de todos, e por ser um direito de todos, a ação pública precisa ser prevista para que haja, né, a educação em si. É importante eu considerar que aí eu vou trazer esse contexto histórico que eu falei para vocês,
é a questão política, né? A questão de intenção política da evolução das práticas sociais e políticas sobre a educação inclusiva. Aqui eu estou falando especificamente no Brasil, no contexto brasileiro, mas essas fases elas acontecem a nível mundial também, mas talvez não nos mesmas décadas, né? No mesmo período histórico. A gente vai ter então fases como fase da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão. Né? Hoje estamos na fase da inclusão, né? Contextualmente aqui falando. Mas quando a gente fala das fases, a gente está dizendo assim, né? No campo da política, da intencionalidade, do fazer político sobre isso, e aqui eu trago do contexto do Brasil, a gente vai ter então a fase da exclusão. O que isso representa dentro da política? É que a gente não tinha nenhuma política pública nesse momento histórico que fosse falar sobre a pessoa com deficiência, sobre a pessoa, né, que tem uma necessidade educacional específica para que ela possa ter esse direito. E muitas vezes elas não tinham acesso à educação de forma alguma. Né? Em alguns casos, a gente pode dizer que a gente vai encontrar essas pessoas em ambientes como manicômios, hospitais mesmo, que representavam isso. Isso, a gente pode dizer assim, se você considerar historicamente, a gente vai ter lugares, hospitais que foram criados especificamente para a pessoa que tinha talvez uma deficiência intelectual, talvez um transtorno, o que hoje consideramos transtorno espectro autista. Nesse momento histórico, elas não eram consideradas pessoas dignas de um campo da educação. Né? Então, por isso a gente fala dessa ideia da segregação, ou seja, não tinham direito ao campo educacional. Após isso, a gente vai ter outra fase, né? Ali, depois da década de 50, a gente vai começar a ter uma fase que nós chamamos de fase da segregação. Gente, como eu falei, eu estou falando aqui de contexto de política pública no Brasil a respeito disso, né? O que a gente entende, né, nessa década de 50 ali, aproximadamente? Foram a criação de espaços educacionais no Brasil que eram pensados para a pessoa com deficiência. Nesse momento histórico, por exemplo, a gente vai ter a criação das APAES, que eram associações de pais, né, e amigos das pessoas com deficiência, que criavam esses espaços com um cunho educacional pensados especificamente para essas crianças e para essas pessoas. E tinham um vínculo muito grande com o campo social, de assistência social a essas pessoas. É claro que tinha um olhar da educação, mas era muito mais um campo de assistência social e que eram ambientes segregados. Aqui eu acho que é importante eu ressaltar que aqui eu estou falando especificamente da deficiência mais voltada assim, para a área da intelectual, para a área que a gente fala, né, de deficiências ali do transtorno espectro autista e outras áreas mais voltadas nesse campo. Por exemplo, a deficiência visual e a deficiência, né, a questão da surdez, deficiência auditiva, elas têm um movimento social um pouco anterior a isso, ou seja, a gente vai ter uma réplica do que acontecia a nível mundial na França e em outros países europeus, né? O Brasil, ele no campo da educação, ele traz muitos elementos do que é do sistema educacional francês, por exemplo, nós temos muita réplica disso no Brasil. E nesse momento, a gente pode entender que lá na Europa, no final ainda do século XIX, início do século XX, a gente teve esse mesmo movimento de políticas para a educação das pessoas, né, do direito de todos à educação, e lá se criou aqueles famosos institutos, o Instituto das Pessoas Cegas, o Instituto das Pessoas Surdas. E esse movimento se reflete no Brasil no final ainda do século XIX também. Né? E ali em 1890, em 1900, começam a se criar esses institutos no Brasil, o que hoje nós consideramos, né, institutos de referência ainda, como o INES, né, que é localizado lá no Rio de Janeiro, e também a gente vai ter o outro instituto, né, da pessoa cega em si, né, do Benjamin Constant, que também tem relação com isso. Então, são institutos criados, que também a gente pode falar de uma fase de segregação, que eram casas, né, assim, e até em estilo internatos, que eram espaços onde essas pessoas estavam, né, e eram educadas, e trabalhava com esse aspecto educacional nesse sentido. Aí, depois disso, a gente pode entrar num ambiente muito importante, né, aliás, opa, desculpa aí, gente.
Aqui o que a gente passou então da fase da segregação, fase da inclusão, e aqui a gente vai ter, depois da fase da segregação, tá faltando um slide aqui, gente. Será que eu esqueci desse slide? Bom, eu vou voltar aqui para mim. A gente vai ter depois da fase da segregação ali, aquele slide geral que eu tô mostrando, que eu contei para vocês aqui, né, da fase da integração e a fase da inclusão, momentos históricos. Então, depois da fase da segregação, desses espaços específicos, dessas escolas, dessas instituições e desse espaço institucionalizado, a gente também vai ter a questão da fase da integração, né? A fase da integração, ela vai trazer um elemento importante, que é considerar a pessoa, né, ali como elemento, né, importante. Ai, desculpe, olha, já era esse slide, eu que estava me confundindo aqui. Essa fase da integração, ali na década de 80, a gente pode entender que é um momento histórico no Brasil onde a educação ela começa a tratar enquanto sistema educacional importante, as políticas de educação elas começam a avançar, a gente pode entender que a partir daquela primeira LDB, e aí a gente vai ter esse movimento grande de mudanças da educação no Brasil, de acesso a todos para a educação, a gente vai ter então essa fase da integração ali, que vai criar naquele momento histórico as classes especiais, esses espaços especializados, muitas vezes dentro de escolas comuns, mas que são salas separadas, salas né, específicas, com foco específico para esses estudantes, com uma temporalidade diferente, com uma modificação curricular única, pensada especificamente para as pessoas com deficiência. Ou seja, essas crianças, esses estudantes estavam no mesmo espaço escolar, mas estando no mesmo espaço escolar, não quer dizer que eles estavam no mesmo movimento de educação como as outras crianças, porque existiam esses espaços específicos nesse sentido. Então, a gente pode entender que nesse momento o aluno que tinha que se adaptar à escola. Então, a escola é um quadradinho e esse aluno tem que dar um jeito de caber nesse quadradinho, e se ele não couber, ele vai ser levado para uma classe especial, porque ele não está acompanhando o ritmo, ele tem que ter alguma coisa. Então, a gente tem um movimento muito forte nesse sentido. Outro aspecto importante nesse momento, talvez eu esteja falando rápido, né, gente? Mas outro aspecto importante a gente considerar quando a gente fala desse tempo histórico também é o quanto de influência nós temos disso com a questão mesmo da visão da inclusão como um aspecto muito voltado a um aspecto médico. A gente fala, né, quando a gente fala de concepção de inclusão, a gente fala, né, de como é importante a gente considerar que a deficiência ela não é uma incapacidade, ela é apenas uma condição. E o incapaz é o meio, né? A gente tem uma superação do modelo clínico médico, onde a gente tenta consertar a pessoa com deficiência, a perceber ela como uma pessoa diferente e que o ambiente precisa falar. Precisa dar conta desse processo, né? O enfrentamento de algumas barreiras que existem nesse ambiente e a superação dessas barreiras. Então, nesse sentido, a gente vai ter esse olhar muito voltado para esse aspecto clínico, né? Esse aspecto médico que a gente fala da visão da deficiência no aspecto clínico, onde a criança, né, a pessoa com deficiência teria que se adaptar a esse ambiente, aquilo que é necessário. E o ambiente não precisa fazer nada para que a criança se adeque, para que essa pessoa com deficiência se adeque. E a gente vai ter esse movimento, né, principalmente até os inícios, né, até os anos 2000 nesse sentido. O que nós temos hoje, a partir né, assim, de todo esse movimento social que eu já comentei, né, desses marcos mundiais, principalmente a partir da Declaração de Salamanca de 94, foi a necessidade de se repensar a política de educação inclusiva. E aí nós temos esse momento da inclusão, onde, na verdade, a gente tem que perceber que é o sistema que precisa se adequar e se transformar para garantir, né, de fato, o acesso desse estudante, né, a garantir a eliminação dessas barreiras no campo pedagógico e realmente dar ênfase, né, em todo o processo de respeitar a diversidade, respeitar esse estudante, né, ao seu aspecto ali, a sua necessidade específica, a sua condição, e entender isso, né, entender as potencialidades que esse estudante tem dentro de um contexto educacional. E aqui a gente pode dizer
a respeito desse aspecto da legislação do Brasil, a gente vai ter como base da inclusão, como base desse aspecto de trazer essas políticas, como eu comentei, no campo do mundo, né, dos aspectos aí de discussões de movimentos sociais importantes a nível mundial, para o campo da legislação no Brasil. E a gente vai ter isso a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, o atual, né, que foi realmente um marco importante dentro da educação no Brasil, enquanto política pública. A gente vai ter, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai trazer a educação especial, né, tem um capítulo específico, o capítulo 5 da Lei de Diretrizes e Bases, que vai falar especificamente sobre educação especial, e lá ele vai trazer que a matrícula desse estudante é preferencialmente no ensino comum. E aqui a gente tem um grande marco para a inclusão no Brasil, né? A preferência do acesso à educação, né, ao ensino comum. A partir, né, de alguns movimentos nesse sentido, a gente vai ter outros documentos legais que vão, de certa forma, amparar esse processo na prática. E aí a gente vai ter, né, as resoluções e as diretrizes da educação especial na perspectiva que vai trazer um olhar para a inclusão, especificamente nas resoluções do Conselho Nacional de Educação, né, no parecer e na resolução do Conselho, que vai trazer as diretrizes para a educação especial na educação básica, né? Então, entende a educação especial. Outro aspecto importante. Quando a gente fala da LDB, quando ela traz a educação especial, ela fala que a educação especial é uma modalidade transversal, né? É uma modalidade que vai estar permeando todos os níveis de educação, né? Seja ela, né, a educação básica, o ensino superior, a educação especial ela está como se fosse algo transversal a isso. E aí a gente pode entender que esse aspecto já ressalta a importância de considerar as questões inclusivas, porque ela está dentro desse nível de ensino, está, né, a competência dentro desse nível de ensino. Aí a gente vai ter logo, né, um pouco mais tarde, ali em 2008, um marco muito importante, que foi a partir de um grupo de estudos de grandes, né, nomes aí, pesquisadores do Brasil, que vão falar sobre a inclusão, e eles, a partir de um grupo de trabalho criado pelo MEC, então, naquela época, é, produziu um documento que nós chamamos de Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Por isso que está esse nome ali, né? PNEEPEI, né? Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esse documento de 2008, ele é um marco fundamental de estabelecer uma política nacional de fato inclusiva, né? Talvez aqui eu não vou conseguir aprofundar claramente só esse documento, mas estou falando basicamente sobre ele, mas esse é um documento específico de política. Só que aqui a gente vai ter uma questão. Ele não se torna necessariamente uma legislação logo na sequência. Há alguns entraves dentro do campo, né, aí social e político, para transformar essa política que foi criada a partir de um grupo de trabalho efetivamente em um ato, né, mais legislativo, em algo mais que a gente possa embasar mais as ações da política pública para a inclusão. Mas nesse marco histórico, e é fundamental e social muito importante, começa-se a ver a necessidade de repensar os espaços específicos ou os espaços segregatórios que tínhamos então, né, muito marcados dentro da nossa sociedade, que eram as escolas especiais, especificamente, esses espaços exclusivos. E aí existem movimentos sociais, com certeza até hoje, na luta disso, né, na luta dessas questões, mas dentro de uma política pública, a questão da preferência no ensino comum se torna cada vez mais forte. E há um movimento social da importância da matrícula dos estudantes, né, no ensino comum em si. Então, isso é algo muito fundamental. Mas, para instrumentalizar isso dentro de um campo de política, a gente só vai ter o Decreto 7611 de 2011, que agora já foi revogado, eu já vou falar sobre isso mais para frente, mas entendendo ali na questão histórica, a gente pode entender que daí, no nosso decreto ali, então, foi o primeiro decreto pós a política que vai trazer elementos importantes sobre o financiamento e especificamente sobre a questão da
forma como o atendimento educacional especializado deve acontecer, ou seja, qual é o atendimento para os estudantes da educação especial e como ele deve se dar. E como há o financiamento público, e aqui a gente fala de política, para esse estudante, né? Para, né, esse estudante, como que é feita essa contagem, né, de recursos públicos para a garantia dessa educação, desse atendimento educacional especializado. Outro elemento de legislação que eu trago nesse slide também está falando especificamente, né, sobre a Lei Brasileira da Inclusão, um marco histórico, que eu falo que ele é bem condizente àquele momento histórico da Convenção da Pessoa com Deficiência, né, a Convenção Mundial da Pessoa com Deficiência, que vai ressaltar isso no Brasil, né, dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, que todos os direitos sociais também são, né, fundamentais para a pessoa com deficiência. O que é importante a gente considerar aqui é que quando a gente traz esses elementos práticos dentro de uma política pública, a gente vai entender que a pessoa com uma deficiência, com um transtorno, ou até mesmo com altas habilidades de superdotação, ela é também digna do seu direito, e nesse campo a questão da escolaridade ela é obrigatória, né? Porque ela também é uma pessoa de direito da escolaridade obrigatória. A matrícula no ensino comum ela se torna preferencial, como eu falei, esse elemento é importante, e a gente vai também entender que o AE é uma oferta, ou seja, a oferta, o fato da escola precisar, né, a partir do momento que ela tem um estudante que é público da educação especial, ele precisa ter o atendimento educacional especializado. E isso é uma questão obrigatória, a escola precisa ofertar. Agora, como isso se dá na prática, a gente vai ver alguns desafios nesse sentido, né? E aqui a gente, né, assim, eu não vou entrar em muitos aspectos que eu acho que também não são fundamentais nesse momento, mas a gente poderia falar especificamente sobre cada uma dessas legislações, mas eu acho que um aspecto fundamental é entender esse momento histórico, né? A questão da preferência, e depois a gente vai ter as diretrizes, né? A importância do trabalho da família, da escola e dos professores no atendimento educacional especializado, na garantia daquilo que esse estudante de fato necessita no seu processo, né? A gente também vai ter aqui, né, especificamente um pouquinho, né, o que a política nacional vai reafirmar, que a educação especial ela tem um caráter complementar, e aqui é um aspecto também super importante, né? A matrícula no ensino, no atendimento educacional especializado não isenta, né? Ela não pode de forma alguma ser substitutiva ao ensino comum. Ela não substitui. E aqui na própria política, né, nesse texto da política, a gente vai ter a origem das salas de recurso multifuncionais, né, que elas aparecem no parecer do Conselho Nacional de Educação, mas elas criam forma aqui nesse documento, as salas de recursos multifuncionais, né? E o principal objetivo do atendimento educacional especializado, que é materializado nesse documento, é realmente a garantia, né, do acesso, participação e o desenvolvimento desses estudantes no ensino comum, né? Então aqui eu acho que é muito importante a gente considerar, né, que o objetivo desse atendimento é realmente o acesso e participação e a aprendizagem, o atendimento educacional especializado tem isso para que a gente possa dar conta dentro do aspecto da classe comum. Então não se trata realmente, né, de tirar esse aluno desse ambiente do ensino comum, mas de uma forma geral, né, estabelecer esse olhar de apoiar a permanência desse estudante, dar os recursos, dar as estratégias específicas para isso. Também não terei tempo necessariamente para falar sobre o AE, que eu gostaria, quem sabe a gente conversa num próximo momento especificamente para falar dessas questões mais pedagógicas. Como eu falei, a implementação do AE, ela se dá, então, materializada dentro de um documento público, assim, específico de política, que é o decreto, que vai falar do financiamento, e vai falar da importância de não tirar esse estudante do tempo comum da escola para o atendimento especializado. Ou seja, não é pegar, né, o estudante está lá frequentando as suas aulas e de repente, vou tirar ele um pouquinho da sala e vou fazer um atendimento especializado. Não, não pode, né? Ou seja, esse estudante ele está frequentando um primeiro, segundo, terceiro ano, ele tem que frequentar, o direito dele fundamental é estar parte dessa matriz curricular, né? É ser integrado nessa carga horária específica da matriz curricular, e o atendimento ele precisa acontecer em um outro momento, em um outro tempo. Isso se dá, né, muito forte na legislação,
mas ele vai ter um entrave, né, que vai ser algo mais recente, que a legislação de 2025 vai trazer, no campo, principalmente das escolas integrais, né? As escolas integrais, elas são um movimento político muito evidente hoje no nosso país, né? É uma política pública que tem avançado cada vez mais, né? Mas quando a gente pensa na escola integral, a gente está falando que esse estudante vai ficar o dia, né? A escola em tempo integral, a escola integral em tempo integral, que vai pensar nesse estudante como um todo, e aí, como que fica a pessoa com deficiência, a pessoa que é público da educação especial, como que fica o atendimento educacional especializado? Né? Então, a gente teve um entrave nesse aspecto ao perceber que a gente não pode, porque a gente está pensando em dois direitos que vão ser concomitantes. Ao mesmo tempo que a criança, né, e o estudante vai ter direito ao ensino comum, ele também tem direito ao atendimento educacional especializado, e como que esses dois caminham juntos, né? Como que eu posso tirar ele desse tempo? Eu preciso pensar em outras estratégias para dar conta desse direito, né? Então, alguns sistemas de ensino vão trazer elementos fundamentais para discussão. Até ano passado teve algumas lives do MEC sobre esse assunto especificamente, que eu acho que é bem importante você se você se interessar mais por esse assunto, você pode, né, ir a fundo sobre isso. Eu vou, né, entrar necessariamente agora para a gente entender um pouquinho, então, dentro de um contexto, quem é esse estudante que é público, né, específico, público da educação especial. Às vezes a gente usa a terminologia público-alvo, público da educação especial, para considerar quem é, então, essa pessoa que tem o direito a um atendimento especializado, a um apoio especializado, né? Então, quem são esses estudantes? A gente está falando, então, da pessoa com deficiência, seja uma deficiência física, intelectual, visual ou auditiva, né? É importante a gente considerar que, que esses grupos sociais também são organizados. Então, por exemplo, como a pessoa, né, a pessoa cega ou a pessoa surda, né, ela tem uma identidade social importante que vai ser considerada, né, enquanto indivíduo. E aqui a gente fala da pessoa com deficiência ou do estudante com deficiência. A gente não fala mais nenhuma das terminologias que talvez você já tenha escutado, né? A portadora ou a pessoa, né? Porque portar é como se eu dissesse assim: eu hoje porto uma caneta, agora eu não porto mais. Então não existe essa terminologia, né? Não, a gente não fala dessa forma. A gente fala que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com um transtorno do espectro autista, e aqui a gente também entra nesse público aqui falando, né? A terminologia dentro das políticas ainda de documentos um pouco mais antigos ainda vai utilizar a terminologia transtornos globais do desenvolvimento, que é o que hoje consideramos o transtorno do espectro autista, então também é considerado público da educação especial. Aqui é importante ressaltar que para alguns documentos legais, a pessoa com transtorno espectro autista já é considerada uma pessoa com deficiência, né? Para fundo legal, né? A partir da lei Berenice-Piana, uma das primeiras legislações específicas dentro do campo do transtorno espectro autista, ela já vai trazer a equivalência de direito, enquanto o direito da pessoa com deficiência também, então é amparado também pela LBI. E a gente vai ter também as pessoas com altas habilidades por dotação, né? Então, esse é o público específico do atendimento especializado, das políticas de educação inclusiva, né? E isso é realmente definido dentro de toda essa proposta de inclusão a partir da documentação legal que a gente conversou até agora, né? Então, isso é muito importante a gente considerar que tudo isso precisa estar dentro da proposta pedagógica da escola. Então, a escola, em momento algum, a escola pode, né? A escola não pode, de forma alguma, ter preconceito, ter qualquer entrave no aspecto legal aqui de acesso dessas pessoas ao ensino comum. Isso aqui é algo muito fundamental, né? Então, a gente tem um amparo legal, por exemplo, da própria LBI, que vai trazer, né, a questão até da multa, que se a escola negar a matrícula de qualquer estudante, a escola, né, tem um aspecto criminal, né, por trás disso, que isso também não pode acontecer. Então, esse é um amparo legal que temos. Aqui eu quero trazer rapidamente também essa atualização que a gente, né, que tivemos aí na política nacional, que é a implementação da lei, né, pelo decreto, que foi um decreto do ano passado, de 2025,
que vai trazer o quê? Ele revogou aquele decreto que eu falei para vocês, o 7611, e ele vai trazer para nós uma definição de um estabelecimento daquela política, lá de 2008, de fato na legislação. Então, aquilo que talvez estava num documento, que era um documento mais pedagógico, mais didático, se transforma numa lei apenas em 2025. Nossa, né? Muito recente. E aí ele vai trazer como definição realmente a modalidade transversal da educação especial em todos os níveis, etapas, modalidades de ensino. Isso quer dizer, por exemplo, que a modalidade de ensino de jovens, de educação de jovens e adultos, enquanto modalidade, a gente vai ter a educação especial transversal a essa modalidade também. A educação profissional também, né? Então, são diferentes modalidades que também exigem a educação inclusiva como uma modalidade transversal a ela. A gente vai ter, né, ali aos diferentes níveis, que é o de ensino, o infantil, fundamental, o ensino médio e o ensino superior, como eu já comentei com vocês. A gente vai ter em diferentes etapas dentro de cada, né, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, os anos iniciais, os anos finais, ou seja, cada etapa dos diferentes níveis de ensino. Além disso, eu falei, né, já ressaltei a educação profissional, EJA, e a gente vai falar o quê? Que dentro desse aspecto realmente importante é o artigo ali primeiro, né, que vai trazer para nós que tem que existir um sistema geral que vai dar suporte para a educação, para esses estudantes públicos da educação especial que vão estar incluídos nas classes comuns de ensino. Gente, como eu falei, é uma legislação muito recente e alguns elementos que a gente pode entender dessa legislação ainda de fato na prática não acontecem. E a gente precisa, de certa forma, perceber que as lutas sociais muitas vezes começam num campo mais abstrato, mas quando eles vão para a prática, a gente ainda enfrenta muitas barreiras. E a inclusão é um enfrentamento de barreiras. Eu digo que muitas vezes a gente pensa, né, mas não tem preconceito. Mas não, nós ainda temos barreiras de preconceito, de discriminação, e a gente precisa lutar contra a questão do capacitismo, e isso aparece muito forte dentro da legislação, que é um combate, um enfrentamento à discriminação desse contexto da educação para a pessoa com deficiência, para a pessoa que tem uma necessidade educacional específica. Vai ressaltar a importância da gente considerar a diversidade como um elemento fundamental da condição humana, né? A importância da gente reconhecer que a educação é esse ambiente que deve promover, né, e valorizar a diversidade e reconhecer a potencialidade de cada estudante, de cada um de nós. Além disso, a política ali dentro desse decreto vai trazer para nós muito especificamente a importância de um trabalho intersetorial. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala que a política da educação, eu entendo que no Brasil ela é uma das políticas mais efetivas, mesmo aos seus percalços no caminho. Não vou negar que a gente ainda precisa avançar muito na política educacional, mas é uma das únicas políticas que consegue acessar todos, né? A questão, por exemplo, hoje em dia, que a gente pode pensar em elementos, assim, você for procurar gráficos e elementos históricos, a gente tem basicamente elementos sociais que fazem que a criança realmente vá para a escola, né? A gente teve mecanismos fundamentais que realmente fazem com que essa política seja efetiva, onde todos estão na escola. Mas muitas vezes, para que todos estejam na escola, nós precisamos também do apoio da saúde, do apoio da assistência social, segurança, outros elementos de políticas sociais também que são importantes. E aí, quando a gente fala da educação especial, isso se torna também um elemento muito fundamental, quando a gente está falando ali de inclusão e de aspectos que são muitas vezes voltados a algumas necessidades específicas que precisam do suporte, né, desse trabalho intersetorial entre políticas públicas, e isso acontece como algo fundamental. E a gente pode entender que né, que ela só ressalta ainda mais o direito subjetivo à educação para todos. E isso aqui é algo também fundamental. Outro elemento importante dentro da legislação, e eu falei que eu não vou conseguir me aprofundar especificamente nas questões pedagógicas do atendimento educacional especializado, mas é entender que ele, né, deve, e aí, como eu falei para você, o limite das salas de recurso como ambientes específicos que precisavam tirar os estudantes em algum, né, por isso no contraturno, essa legislação já traz a ideia do preferencial nas salas de recursos, ou seja, a criança que está num atendimento educacional integral, por exemplo,
ela pode ter um atendimento educacional especializado de uma outra forma que não necessariamente na sala de recursos. Apesar de que, na verdade, a gente ainda não tem documentos legais que vão falar sobre isso, como eu falei, existem algumas discussões. O atendimento educacional especializado, dentro da legislação, ele acontece de forma complementar para estudantes com deficiência e estudantes com TEA, né? Então, oferecer recursos realmente para auxiliar esse estudante no aspecto inclusivo. E suplementar, né? Quando a gente fala de atendimento educacional especializado suplementar, a gente está falando daquele atendimento para aprofundar, para enriquecer para os estudantes com altas habilidades de superdotação. E volto a dizer, né? A gente vai ter o elemento fundamental aqui para que a gente pense, né, que a educação não é substitutiva, a educação especial ela não é elemento substitutivo à educação, ao ensino comum. Ela não pode ser de forma alguma substitutiva nesse sentido. Aqui também, dentro dessa legislação, eles vão atualizar um pouquinho como que vai ser a verba, né, como vai ser o repasse financeiro e o apoio necessário para que a inclusão aconteça. A gente sabe que ainda vamos ter provavelmente desdobramentos aqui, mas vão falar da acessibilidade física e pedagógica dentro né, dos ambientes da escola, a partir de um PDDE específico. Tem já o PDDE Acessibilidade, que vai trazer esse olhar para a questão, principalmente a estrutura física das escolas. A questão também da qualificação profissional, bolsas de estudo e outros elementos aí importantes dentro desse contexto. A produção de materiais, o PNLD já prevê muitos anos, já não é de hoje, mas ele vai ressaltar também que o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, vai trazer também formatos acessíveis e as questões de acessibilidade. E a gente vai ter também, dentro desse decreto, a questão da tecnologia assistiva, um financiamento específico para as questões da tecnologia assistiva. E aqui, eu acho que nós não vamos ter, né, tanto tempo, eu já estou finalizando essa aula, falando especificamente para vocês a respeito das políticas. Então, a gente pode entender que a política, né, historicamente, ela é bem recente quando a gente fala de inclusão. Como eu falei também para vocês, aquele marco, né, político que se estabelece, né, enquanto legislação apenas em 2025. A gente vai ter, então, em 2008, um documento muito importante, fundamental, que vai trazer a política, mas ela só se estabelece enquanto legislação no decreto agora de 2025. Mas é importante a gente considerar que na prática a gente precisa vencer essas barreiras, como eu falei do preconceito, né, do capacitismo, que vai dar à pessoa com deficiência, com transtorno, um lugar onde, né, elas não devem estar, elas têm o direito de estar, né, no ensino comum, elas têm direito a estar, né, e a escola realmente precisa ter um ambiente onde valoriza a diversidade de fato, né? E além de valorizar a diversidade, acolher a todos os estudantes, independente de suas condições. Como eu falei, né, na legislação ampla da nossa Constituição Federal, nós não temos distinção, né, de raça, né, de etnia, de religião. E a deficiência também não pode ser algo que possa distinguir um do outro, por isso a escola precisa acolher a todos e reconhecer que cada estudante tem o seu potencial, né? Isso é fundamental na escola. E, além disso, buscar realmente reconhecer quais são as barreiras que impedem esse estudante de estar nesse ambiente escolar e dar a cada estudante o que de fato ele necessita para o seu processo educacional ser bem sucedido, né? A inclusão não é apenas uma lei, ela é um contexto muito mais amplo dentro do campo social, que vai ser o reconhecimento da diversidade, que vai fortalecer realmente a experiência humana, como nós somos, né? E isso é algo muito importante, né? Então, o papel social da escola, e aqui eu quero finalizar trazendo muito isso. O nosso papel enquanto educação, o nosso papel enquanto escola, ele vai muito além da educação. Existe uma função social da escola. E qual é a função social da escola? É realmente acolher a todos, independente da deficiência, independente de sua condição, né? Não fazer esse processo discriminatório. É realmente perceber a adaptação, ou seja, perceber o que a escola precisa mudar para ser acessível, para que esse estudante de fato encontre seu espaço dentro da escola. Né? Isso é algo importante. E garantir que esse estudante tenha o acesso, tenha, né, a participação, a sua permanência, o seu aprendizado durante o seu sucesso e a sua escolarização. A escola ela não deve apenas aceitar a matrícula, mas garantir que isso resulte realmente de aprendizado,
e de valorização à sua dignidade e ao seu potencial humano. E isso é algo muito fundamental. Então, eu espero que a partir de tudo que a gente conversou, né, nessa aula, você possa perceber que a inclusão ela tem um aspecto de perceber a legislação, mas para além das políticas públicas, para além dos aspectos legais, né, do que a gente pode entender dentro do aspecto do campo do direito, é entender isso como uma condição humana e das relações humanas em um aspecto social fundamental. Né? E a gente precisa ainda, como eu falei, vencer barreiras de preconceito, vencer barreiras de discriminação, para que a gente possa fortalecer o trabalho inclusivo. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua atenção e a gente, quem sabe, se vê num próximo momento. Tchau, tchau.